Cordiais saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Você é o Ministro da Cultura, mais uma edição especial, fora do estúdio e fora das abordagens musicais. Estamos aqui com um evangelista, chama-se Dário Moiane, que vai deixar ficar alguns ensinamentos e a ideia mesmo é falar sobre a cruzada evangélica que vai decorrer daqui a dias. Eu sou Delmax de Maica, irei monitorar esse programa e Inésio Aurélio está a capturar as imagens. Queremos agradecer a todos os estimados telespectadores que neste exato momento encontram-se conectados ao nosso programa Você é o Ministro da Cultura. E na verdade fazer Ministro da Cultura não é só falar de música, não é só falar de dança, não é só falar de poesia, é um complô de acontecimentos, hábitos e costumes, e a religião está dentro das crenças. Então, seja bem-vindo, evangelista, fique à vontade, cumprimenta os nossos fiéis internautas e diga-nos como é que foi o seu final de semana. Ok, bom dia para quem é de bom dia e paz do Senhor para quem é da paz. Eu me chamo Dário Moiane, como dizia aqui o nosso querido. O meu final de semana foi muito bom, graças a Deus. Passamos mesmo em busca a Deus para a restauração da nossa nação e da nossa geração. Então, muito obrigado a você que nos acompanha. Mais uma vez, fique à vontade. É uma espécie mesmo de questões-respostas, perguntas e respostas. E tudo que nós vamos colocar aqui é em torno mesmo da palavra, né? No sentido geral. E gostaríamos de saber, primeiramente, quem é o evangelista Dário Moiane. Bom, evangelista Dário Moiane, como eu já disse, é esse mesmo Dário Moiane. Exato. Mas eu sou jovem, como vocês, de 27 anos, com uma esposa, casado e uma filha. Ok. Né? E sou formado na área de engenharia civil. E... É preciso que levante a tonalidade, né? Agradeceríamos o favor, porque às vezes nem é 100% confiarmos no nosso material, nunca se sabe. Ok. Então é preciso que, se aqui não dar certo, quem sabe lá do outro lado capte a informação. Ok, tudo bem. Dizia eu, né, que eu sou Dário Moiane, como já disse, e sou um jovem, como vocês, de 27 anos de idade. Tenho uma filha e uma esposa, né, e sou formado na área de construção civil. Exato. Esse sou eu. Exato. Será que podia nos compartilhar aqui como é que a sua jornada, como é que começou a sua jornada nesse mundo da fé? Ok, muito obrigado. Isso iniciou, na verdade, quando eu era muito novo, quando tinha por volta de 7, 8 anos. Eu me lembro que o meu pai sempre me levava a orar, né, de madrugada, e ficávamos toda noite orando e ele ia me treinando, né? Exatamente. Ele ficava toda noite a orar, eu às vezes orava, dormia, ele vinha, acordava-me assim sucessivamente até o amanhecer. Eu fui crescendo assim nesse ritmo. Exato. E quando cheguei a uma idade, já não era por causa do que ele dizia, era por causa do que eu via e vivia, né? O que eu constatava. Tanto é que eu me lembro, quando era novo, um dia indo à explicação com meus amigos, eu peguei um carro e fui, tarramos, como dissemos na nossa língua aqui, né? E de repente o carro parou num lamaçal e eu caí, eles desceram e correram, eu caí mesmo na lama e não conseguia me levantar. O carro veio, passou sobre uma das minhas pernas, né? E todos nós ficamos temerosos, né? Eu achei que não teria uma perna, né? Mas o carro passou,
foi e voltou, e eu me levantei simplesmente bem. E na medida que o tempo passava, eu ia refletindo a respeito, até que um dia Deus começa a falar comigo a respeito da minha trajetória. Exato. A respeito do que Ele tinha para fazer através de mim. E eu fui acreditando, né, nisso e apostando nisso. Exato. Né? À medida que fui crescendo, fui tendo vários chamados de Deus, né? Várias experiências com Deus, e isso moldou meu caráter e minha personalidade. Né? Exatamente. Tanto é que mesmo os que me conhecem, estudamos lá na escola secundária, no Instituto Industrial, sabem muito bem quem eu sou, porque era um jovem diferente, né? Dos outros. Não porque vocês, eu quero ser diferente, mas porque a inerência da tua função te obrigava a ser. Exato. Yes. Agora, nesse âmbito, quais foram os momentos mais marcantes durante essa caminhada? Bom, os momentos mais marcantes foi quando eu terminei o nível médio. Exato. Aí Deus veio a mim, né? E disse-me para tirar um período de jejum e oração para consagração, porque ele tinha alguma coisa séria para fazer e que já era tempo. Aí eu fiz, alertei pai, mãe, essas coisas todas e me meti nisso. Exato. E no final comecei a ver os resultados. Só que nessa trajetória para cá, o fato mais marcante que eu tive na vida foi quando eu sofri um acidente. Exato. Sofri um acidente mortal, né? O carro veio, bateu o carro em que eu estava, projetou-me para fora, subiu-me, foi lá, movendo-se o carro por uns 300 metros até ele parar, né? E eu lembro que estava com tudo partido. Exato. Né? Fêmur, o antebraço, as costelas. Exato. E naquilo eu tive um apagão. Tive um apagão e fui para um lugar. Naquele lugar, minha alma estava perturbada, à procura de uma âncora, alguma coisa para segurar. Exato. Entende? E naquele lugar, minha alma encontrou Jesus. Quando eu encontro Jesus, aí fiquei tranquilo, fiquei em paz. Exato. Porque sabia para onde estava a ir. Só que, no meio daquilo, eu ouço uma voz que geralmente tem falado comigo. Exato. E essa voz diz o seguinte: Pai, eu te rogo que não leves Dário agora. Devolva a vida dele, porque nós temos assuntos para tratar com ele aqui na terra. Exato. Ele pode fazer alguma coisa para o avanço do reino de Deus aqui na terra. Devolva a vida dele. Isso sucedeu por 2, 3 vezes. Ok. Aí eu me levantei, acordei, né? E comecei a vomitar sangue e a minha consciência dizia: chame por Jesus. E à medida que eu chamava por Jesus, tudo que estava quebrado se restaurava. Então eu soube que não haveria de morrer. Ok. Fui ao hospital, fiz exames. Quando as pessoas voltaram para levar meus bens, as pessoas perguntaram: aquele mano já morreu? Porque ninguém queria nos socorrer. Todo mundo, como eu estava lá por baixo do carro, todo mundo dizia que ele já morreu, ele já morreu. E literalmente eu morri mesmo, eu ressuscitei. E, enfim, a pessoa já morreu? Não morreu. Ok, mas ele já não tem ossos, né? Vai ficar preso a uma cadeira de rodas, né? Não, nenhum osso se quebrou. Ok. Então todos louvaram a Deus por isso, porque foi um grande feito. Então isso foi a coisa mais marcante que eu... Agora, qual foi o processo de discernimento que o levou a ser evangelista? Ok, tudo bem. Eu disse aqui para vocês, né, e para si, Exato. que Deus já vinha falando comigo desde que era menino, né? Exato. Então, o que eu fiz foi acreditar e ter convicção, né, naquilo que Ele queria e seguir os passos que Ele queria que eu seguisse, né? Exato. E isso foi progredindo até que se confirmou. Ok. E em contrapartida, eu sempre senti um grande desejo no meu coração, uma chama ardente de compartilhar o Evangelho. Né? Aqui, não só sobre essa cidade, mas sobre vários lugares. Né? Temos ido a vários lugares levando o Evangelho de Deus. Tenho cumprido com o mínimo que Ele estabelece que eu faça.
Exato. Falou aqui da questão da prática do Evangelho. E nós gostaríamos de saber quais são os maiores desafios que tem enfrentado ao pregar essa palavra. Bom, todos nós sabemos que vivemos em tempos difíceis, né? Exato. Hoje não é como antigamente, né? Hoje as pessoas só priorizam aquilo que lhes dá algum rendimento, de certa forma, né? Você marca um workshop de negócios, vai ficar cheio. Você marca um evento para pessoas irem lá e dançarem toda, não tem nada contra a dança, né? Exato. Dançarem toda noite, beber-se toda noite, está tudo bem, como se diz na gíria popular, curtir, né? Está tudo bem. Mas se você marca um evento para falar de Deus, falar de Cristo, uma coisa que restaura a nossa mocidade, nossa geração, nossa cidade e nosso país também, as pessoas já não dão muito crédito e muito ouvido. Então, este tem sido um dos maiores desafios. Ok. Né? Exatamente. Por exemplo, como é que as pessoas têm recebido essa mensagem que tem tentado transmitir no seu evangelho? Bom, quanto à recepção, eu classifico como boa, porque a maior parte das pessoas que participam de nossos eventos, não só na cidade, fora da cidade, noutros distritos e noutras províncias, o feedback tem sido muito bom. Okay. A maioria das pessoas acaba aceitando a fé. Exatamente. Deus acaba agindo na vida dos que estão doentes, que sofrem de alguma coisa, e tem sido muito bom trabalhar nesse âmbito. O feedback realmente tem sido muito bom. Por isso é que o nosso apelo é mesmo quanto à participação, né? Exato. Porque você muitas das vezes não pode dar crédito ao que você não sabe, né? Então, exato. Agora, evangelista Dário, será que pode contar-nos aqui uma experiência vivida sobre o impacto daquilo que é o seu trabalho? Quer dizer, tens alguma experiência que diz realmente, eu lembro-me ter dado, por exemplo, um workshop ou uma palestra e ter mudado vidas? Ok. Exatamente. Ok, bom, tem muitos acontecimentos, né? Tem muitos acontecimentos e fica difícil muitas vezes selecionar um ou dois, né? Mas vou tentar partilhar aqui convosco alguns exemplos que aconteceu, né? Bom, é muito difícil, né? Que é muita coisa que acontece com muita gente, muita coisa que acontece com muita gente. Exato. Fica muito difícil pegar um ou dois exemplos, né? Para poder trazer para vocês. Mas tudo bem, vamos fazer esse esforço. Uma das maiores coisas que me marcou, além do tempo de escola, né, que podemos alcançar vários jovens e moldá-los à imagem de Cristo, né, foi numa das nossas cruzadas, acredito eu que foi em Moma, tinha uma senhora, ela estava a passar, conta ela, estava a passar e viu aquele movimento. Alguma coisa a atraiu para lá. Ela foi para lá e ouviu o que nós tínhamos a dizer e veio para frente para aceitar Cristo e receber a oração. E depois da oração, ela acabou, quando nós pedimos às pessoas para virem testemunhar, ela subiu e foi testemunhar. Ela disse o seguinte, que ela nunca tinha acreditado em nenhum Deus, nunca tinha ido a nenhuma igreja, nunca tinha ido a nenhuma mesquita, nem ao curandeiro. Ela nunca acreditou em nada a não ser o que ela vê, toca e mexe. Só que naquele dia, quando ela chegou e foi para frente, aceitar Cristo e receber a oração, ela começou a chorar, como se fosse uma criança. Exato. Ela diz que, e nós perguntamos por que ela estava a chorar. Ela disse que estava a chorar porque estava a sentir Deus naquele lugar. E ela nunca tinha sentido tanta paz antes de espírito, como naquele dia e naquele exato momento. Então ela recebeu Cristo e foi seguindo a fé. Isso marcou-nos, né? Muito, porque a prioridade nossa é isso, é a mudança de vidas e transformação
de um mau caráter para um bom caráter, né? E temos outras experiências também que é em termos de curas, né? Nós pregamos um Deus, um Cristo que cura porque é bíblico, né? E temos visto várias pessoas serem curadas por Deus. Exato. Temos visto os cegos verem, os mudos falarem, os surdos ouvirem. Temos visto os paralíticos levantarem e andarem. E isso é muito gratificante para nós. Exato. Sim. E sobre a fé e doutrina, eu gostaria de saber como é que vê o papel da igreja na sociedade moderna, hoje em dia. Ok, muito obrigado pela pergunta desafiadora, né? Exato. Mas há um livro de Mark Dever, ele fala das 15 consequências de uma nação sem igreja. Ok. A rainha da Inglaterra dizia, quando alguma coisa vai mal na nação, culpada é a igreja. Por quê? Porque a igreja não é só para adorar a Deus, mas ele é, de certa forma, um regulador da sociedade. Exato. Né? Hoje em dia, em que os valores já se perderam, né? Não existe mais conceitos de castidade, santidade, pureza, né? Virgindade. Nós já perdemos esses conceitos há muito tempo. Exato. Né? Então, a igreja está aqui não apenas para pregar a palavra de Deus, mas também para trazer a cultura genuína em que nós fomos fundados, né? Para, de certa forma, moderar a sociedade. Ok. Então, esse é um dos papéis da igreja, né? Da doutrina bíblica. Por isso é que a ênfase é sempre viver de acordo com a lei de Deus, porque ela nunca é malévola, sempre é benigna, né? É para o nosso bem. Quando Deus manda não fazer isso, não fazer aquilo, não é castigo, não é sacrifício, é mesmo para o nosso próprio bem, né? As leis de Deus são boas e são santas, diz a palavra de Deus. Ok. E quais são os valores mais importantes que tenta transmitir no meio do Evangelho? Ok, muito bom. O primeiro é aceitar Cristo, né? Okay. Como todos nós podemos saber, né? Primeiro é aceitar Cristo, como todos nós devemos saber. Exato. Ter Cristo no coração. E isso vai desencadear um monte de coisas. Que é, você não vai, assim, de certa forma, querer ferir esse Senhor que mora agora dentro de ti, porque Ele é uma pessoa, né? Exato. Cujo tem relacionamento. Quando você tem Cristo, você entende o porquê de se guardar até o casamento, né? Você entende o porquê de não atentar para a corrupção. Você entende o porquê de não destruir tua família. Então, aceitar a Cristo tem benefícios. São vários ensinamentos que nós podíamos pôr em prática, bíblicos, que organizariam muita coisa. Eu creio que lares não seriam destruídos, pessoas não se separariam, pessoas não se trairiam de qualquer maneira, não haveria acidentes de autoaviação de qualquer maneira, como há, né? Por causa de embriaguez e outras coisas, outras substâncias. Então, é mesmo isso, é muita coisa. E o que diria a uma pessoa neste exato momento que está a acompanhar o programa e está a passar por uma crise na fé? Okay. Quais seriam as palavras motivadoras para que essa pessoa, se calhar, recupere o seu espírito? Bom, eu sempre tenho dito, nunca abandonar Deus. Ok. Nunca abandone Deus. Esse é o princípio número 0. Nunca abandonar Deus. Amar sim e abandonar jamais. Nunca se pode abandonar Deus. Eu sempre tenho dito que há uma passagem em Apocalipse que diz o seguinte: mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Exato. Mesmo com pouca força, nunca se deve negar o Senhor. Nunca se pode abandonar Deus. Nunca se pode deixar a Cristo. Eu sempre tenho dito, refém disso, que não há vales que não passem. Não há desertos que não se possam ultrapassar. Não há chuva que não pare e não há problema que Deus não possa resolver, porque Ele é um Deus dos impossíveis. Então, se você tem algum problema, tem alguma crise, né, venha nesse dia 16, 17 e 18, na cruzada, vamos falar a respeito de Cristo, vamos orar por você e você verá a manifestação do poder e da glória de Deus. Ainda é cedo para parar. Ainda é cedo. Agora, pode compartilhar aqui, pelo menos,
os versículos bíblicos que mais o inspiram. Ok, muito obrigado. Eu vou logo já abrir a Bíblia, Exato. para não falar coisas da minha cabeça. Exato. Ok, é tudo bíblico que vamos tratar aqui. Eu vou ler uma das promessas de Deus para você, que é aquilo que Deus prometeu para ti, se você acreditar no Evangelho, né? Que tem sido a base que sustenta nosso ministério, tem sido a base que sustenta o nosso trabalho. Jesus disse assim em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. Eu vou ler. Diz assim: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Eles expulsarão os demônios, eles falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. 19 e 20 e terminamos. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Espírito Santo e confirmando a palavra de Deus com os sinais que se seguiam. Amém. Amém. Agora, muito obrigado, evangelista Dário. Vamos mesmo diretamente ao que nos liga, que é a questão da cruzada, mas não poderíamos entrar. Então, eu estava a dizer mesmo, antes de nós falarmos da questão da cruzada, eu gostaria de fazer pelo menos umas duas questões, e uma das questões é mesmo sobre a vida pessoal do evangelista Dário, que está ligado à questão de, eu gostaria de saber como é que tem lidado, como é que conciliar a vida ministerial, se assim é, e a vida pessoal, nesse caso, como é que é a família, como é que é o trabalho, juntar tudo isso, como é que é, sabendo que deve dar, se calhar, a prestação 50%, 50%. Ok. O Max está a fazer perguntas muito sensíveis, mas tudo bem, estamos aqui para isso, né? Exato. De fato, não vou ludibriar vocês, né? É muito difícil mesmo, né? Exato. Atender a 3 vidas. Atender a vida profissional, Ok. a vida social, familiar, né? E a vida ministerial. Ok. É muito difícil, né? O próprio Cristo disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se fosse fácil, ele não teria dito isso, teria nos deixado à deriva, né? Exato. Tem sido muito difícil, realmente, mas, acima de tudo, Deus nos tem dado muita graça Ok. de fazer o mínimo para não ferir nenhuma das partes, né? É um grande desafio e é um trabalho muito árduo, muito difícil, né? Teremos todo esse final de semana, depois segunda-feira, você já tem que se equipar aí para o serviço. Exato. Né? Tem que dar vazão à tua família, tem que atender a tua família, tem que amar a tua esposa, amar teus filhos. Enfim, é muita coisa. Né? É muita Mas coisa, ok. o bom é que Deus tem sido muito fiel, né? Porque Ele é fiel de natureza e nos tem dado muita graça para aguentar com esse tranco. Ok. Agora vamos à questão mesmo da cruzada, que é o tema fulcral. Eu gostaria de saber primeiro qual é o tema principal da cruzada, quais são os itens ou itens, não sei se é assim, né? Quais são os tópicos, o que se vai tratar na cruzada, quando é que será, onde é que será e por que levar a cabo esse trabalho ministerial. Ok, Max. É o seguinte, primeiro os tópicos da cruzada, né? Exato. Ou o que é uma cruzada, né? Ok. Bueno, a cruzada é um movimento militar, essa palavra aparece lá na internet, vocês podem pesquisar, que
que se deu lá na época das guerras do Império Otomano, né? Enfim, é um movimento militar com grandes tropas a fim de tomar uma cidade, né? ou uma região. Né? Então essa é a definição de cruzada, quando há esse cruzamento de forças militares. Né? Biblicamente também nós temos isso, né? Quando vamos em nome de Cristo, em nome de Deus. Exato. Agora, indo para os tópicos da cruzada, se vocês tiverem acesso, né, creio que o Max vai disponibilizar aí o nosso cartaz, né, da cruzada. Exato. Nós temos lá momentos que vamos ouvir a palavra de Deus, né? Vamos ouvir o louvor através do evangelista Buquias e vamos ouvir algumas músicas dos nossos irmãos gospels, né, que no caso do pastor Genito e o ancião Beto Camuendo. E vamos ter também peça teatral e poesia. Né? Porque a fé também é arte. Né? A fé também é arte. Então, já que vocês estão familiarizados com a cultura, né? Exatamente. Vamos ter momentos de poesia, momentos de peça teatral e momentos de música. Né? Aquém disso, ou posto isso, nós vamos ter também momentos de ouvir a palavra de Deus, né? Que é o nosso clímax. Depois de ouvirmos a palavra de Deus, aí nós passamos a orar individualmente por cada um dos problemas. Né? Exato. Porque há muitos problemas que afetam as pessoas, então nós vamos, depois disso, atender os que têm maus sonhos, os que têm doenças, lepras, paralisias, todo tipo de doença que você pode imaginar. Né? Todo tipo de doença que você pode imaginar. Deus tem poder de curar e Ele cura. Onde é que será? Marcamos como local para a cruzada em Natiquire, na zona de Natiquire, mesmo antes do controle, no terminal mesmo de Chapas. Logo à esquerda é onde nós estaremos. E qual é o principal objetivo desta cruzada? Bom, o principal objetivo é esse, né? Ganhar almas para Cristo, né? E de certa forma contribuir para o bem dessa nação. E em termos de expectativa, o que o evangelista Dário Muiani espera? Quais são as expectativas? Bom, para ser sincero, tenho grandes expectativas. Tenho grandes expectativas no que diz respeito a esse trabalho, né? Porque fizemos a campanha, a fixação de banners ao redor da cidade e da zona onde vai acontecer. Fizemos também a autocolagem, né, dos cartazes nos chapas, nos carros privados. Fixamos também os cartazes em vários recantos, né, da cidade. E aquém disso, também fizemos a publicidade, né, assim, porta a porta, com um caro som, né, anunciando as pessoas a respeito. Então, nós temos grande expectativa que Deus vai fazer grandes coisas e que haverá adesão da vossa parte. Local, falamos de local, né? O dia. Bom, a cruzada vai ter duração de 3 dias. Né? Esse é o mínimo, né? Podemos ter mais dependendo da sede dos irmãos e das pessoas. Mas, a princípio, são 3 dias que estão estabelecidos, que é sexta-feira, sábado e domingo. Isto é, dia 16, 17 e 18 de agosto. Em relação às entradas, for free ou se calhar uns podem pensar que, por ser cruzada, está-se a pagar alguma coisa, já que é um investimento. Como é que irá funcionar? É uma passagem que está em Mateus capítulo 10. Essa passagem de Mateus capítulo 10 diz o seguinte: ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, liberte os que estiverem aprisionados por demônios. Né? De graça recebestes, de graça dai. Então, o princípio bíblico é tudo mahala. Então, Jesus é mahala, é for free. É for free, Então, chegamos mesmo à reta final do nosso programa e queremos primeiro agradecer, né? E antes de agradecer, além de fechar o programa,
nós gostaríamos de deixar um espaço, né, que o evangelista, dessas últimas considerações, uma mensagem que gostaria de deixar a quem está a acompanhar o nosso programa, um pedido, se calhar, também que gostaria de fazer a quem neste exato momento está conectado a nós. Então, o espaço é todo seu. Ok, muito obrigado, Max, mais uma vez. Eu quero tecer isso para você, que nos ouve aqui da cidade de Nampula, de qualquer parte. Você é nosso convidado especial, nós contamos com tua presença neste evento. Se você não puder vir por questões de trabalho ou porque está longe da província, nós apelamos a você que possa, de certa forma, ouvir, né, nossa mensagem, que Cristo salva, cura e liberta. Cristo é real, Ele vive e reina para todo sempre. Não há nada melhor que receber Cristo no coração e ser transformado por Ele. É uma transformação genuína que não precisa de nenhuma intervenção humana. É simplesmente pela fé, é simplesmente crer em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, nós somos restaurados por Ele, nós somos moldados por Ele, somos mudados por Ele e, acima de tudo, teremos acesso ao céu. Então, são essas palavras que eu queria deixar. Se você sofre de alguma coisa, há muito tempo os médicos não podem resolver, os sociólogos não podem resolver, ninguém está aquém de resolver, Deus pode resolver. Chegado a esse momento, queremos primeiro agradecer mais uma vez, né, por nos receber e aceitar conceder essa entrevista, que é mesmo para poder informar as pessoas que estão neste exato momento à procura de uma informação adequada em relação à cruzada, no dia 18, do mês corrente, né? Do mês corrente, do mês corrente. Ok. Já na sexta-feira. Já na sexta-feira. Queremos agradecer a você que estava conectado ao nosso programa. Você é o Ministro da Cultura na vida real. Hoje não viemos com música, mas sim com a palavra de fé, né? Palavra de Cristo, Evangelho de Cristo. Eu sou Delmax de Meica, monitorei o programa. Nésio Aurélio cobriu o programa, capturou as imagens. A Bônia Limitada deu suporte ao nosso programa. A Geração 21 transmitiu com muito gosto. Nós vamos com as promessas de voltar nas próximas edições. Aquele abraço.